Olá! Hoje eu vou contar uma história para vocês. É a história de nossa cidade, a bela Antônio Carlos, terra dos verdes, vales e das hortaliças. E essa história ela vai começar bem antes da chegada dos alemães. Você sabia que muito antes da colonização alemã aqui em Antônio Carlos, já viviam nessas terras os índios Xoklengues, Botocudos e Bugres? Uau! Vamos conhecer um pouco mais sobre essa história juntos? Vamos! Os Laclanus Xoklen, Botocudos, eram povos indígenas, nômades, que embora suas presenças eram mais evidenciadas ao pé da Serra Geral, eles dominavam áreas localizadas entre o litoral e a escarpa do Planalto, que ia do Paraná ao Rio Grande do Sul. Andavam nus, eram agressivos e de resistência sociocultural. Além do mais, conservavam fortemente seus padrões de cultura e organização social. A presença destes povos no Alto Biguaçu, atual Antônio Carlos, faz deles os primeiros habitantes dessas terras. Seus contatos com os primeiros moradores europeus estão registrados através de fotos e lendas. No processo de ocupação europeia, muitos foram exterminados. Contudo, este povo lutou pela sua sobrevivência. Agora, por volta de 1830, tivemos uma mudança no cenário cultural e populacional, com a chegada dos alemães vindos de Rüschnick, da Alemanha. Foi assim que a cidade de Antônio Carlos passou a ser colonizada, com vistas ao progresso, com um povo dedicado, trabalhador e ordeiro. Estou curiosa para saber mais um pouco. Eu também. Foi em 1830, quando João Henrique Schwetting, juntamente com outras 10 famílias e alguns homens solteiros, assentaram-se às margens do Rio do Louro. Constitui-se de uma extensão física do povoamento da colônia São Pedro de Alcântara, primeiro núcleo de colonização alemã em Santa Catarina. Os imigrantes eram provenientes, em sua maioria, da região do Eifel e do Hunsrück, na Alemanha. Apesar de lhes feito promessas de apoio e incentivo, aqui chegando foram entregues à sua própria sorte. Contudo, um povo trabalhador produziu intensamente gêneros alimentícios, e seus descendentes construíram, ao longo do século XX, um patrimônio cultural bastante expressivo. Foi em 1840 que estas terras começaram a ser ocupadas por descendentes de açorianos de São Miguel da Terra Firme. Curiosamente, a data mais confiável da ocupação pelos açorianos das terras de Alto Biguaçu, atual Antônio Carlos, não é registrado em nenhum escrito, mas gravado no esteiro de prensa de mandioca do engenho de farinha de Cândido Machado Severino. Sob a firme resolução da coroa portuguesa de povoar o sul do Brasil, para ocupar de fato e defender a pátria contra o domínio espanhol, foi iniciada a colonização da ilha de Santa Catarina e da terra firme circunjacente, por imigrantes açorianos. Neste contexto, surgiu em 1748 a povoação de São Miguel da Terra Firme. Um século depois, na década de 1840, a população desta vila começou a desbravar as férteis planícies do Alto Biguaçu, requerendo terras devolutas, cultivando-as com braço escravo. Deve-se aos descendentes dos açorianos o desbravamento das planícies do Vale do Rio Biguaçu, na época distantes da freguesia mais próxima, São Miguel, cerca de 25 quilômetros. E estes possuíam entre 10 e 20 escravos, que em 1860 o número de negros em Antônio Carlos sobrepunha a população de pele branca. Foi em 1888, com a Lei Áurea, promulgada pela Princesa Isabel, que escravos libertos
passaram a se reunir em pequenos quilombos aos arredores da área urbana de Antônio Carlos. Nos idos de 1840 a 1880, a população negra dominava nas planícies do Alto Biguaçu. Era a franca maioria. Os poucos proprietários das terras mantinham um grande número de escravos. Num levantamento estatístico de Iaponã Soares e Ana Lúcia Coutinho Lopes, da população escrava no município de São Miguel, registrada do livro número 57 do Registro de Vigário, havia 146 propriedades com mais de 10 escravos. As colônias alemãs nunca adotaram e até proibiam o indigno comércio de escravos. Por esta razão, os alemães anti-escravagistas influenciaram para que Santa Catarina banisse oficialmente a escravidão antes mesmo do governo central. E a formação populacional e cultural não para por aí. Sério? Sim, em 1900 também estiveram aqui as famílias libanesas, italianas, entre outras. Quanta riqueza cultural! Estes povos ajudaram a construir a nossa história e merecem a nossa atenção e respeito. E agora, você não está curiosa para saber como surgiu o nome da nossa cidade? É claro, vamos ouvir? Seu nome foi uma homenagem ao estadista brasileiro Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, político mineiro com destacada atuação na Revolução de 1930, imposta à população local. Antônio Carlos era integrante de uma das famílias de maior tradição na política brasileira, contando entre seus membros mais ilustres José Bonifácio de Andrade e Silva, o patriarca da independência, seu tio-avô. Uau! Quanta história e cultura! E há outras mais só esperando para serem contadas. Cidade de Antônio Carlos. Sua vida é a história que você escreve Todos os dias.